Graça e paz, meus amados irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um que aqui chegou para ouvir a palavra de Deus e também os nossos amados irmãos que nos acompanham aqui ao vivo pela internet, espalhado aí por todo mundo. Nós estamos, nesses últimos domingos, estamos analisando aqui um estudo, uma série falando sobre o santuário, né? Um estudo sobre o santuário, o antigo tabernáculo. Vamos ver se está passando aqui, ok? Esta série que nós estamos vendo, e hoje, dando prosseguimento a esse tema do santuário, vamos ver o santo lugar. No primeiro domingo, nós vimos aqui um tema abordando a parte introdutória, falando todo sobre todo o santuário, e nós aprendemos aqui a beleza de todo o santuário, que o santuário aponta para nós. Cada um de nós somos santuários espirituais, já que aquele era o santuário físico, né? E na lição passada nós estudamos sobre o lugar santíssimo, que era um lugar mais reservado, o lugar mais íntimo, o último compartimento para quem entrava no santuário, que representava aonde estava a Arca da Aliança, que representava ali o trono de Deus, a presença de Deus, né? E hoje nós vamos tratar do santo lugar, que é um compartimento que antecede o Santíssimo. Ele vem antes, né? Vem antes do Santíssimo. Na lição anterior, estudamos sobre o Santíssimo Lugar, que era o compartimento do tabernáculo mais elevado em hierarquia, e devido à sua santidade, né? E hoje vamos estudar sobre o segundo lugar mais importante do santuário, lá do deserto, o lugar santo. Nesse ambiente estavam os seguintes móveis: o candelabro, a mesa dos pães da proposição e um altar de incenso. Quais os seus significados? Então, para a gente estudar tudo sobre o santuário, a gente precisa entender esses detalhes todos. E nós dividimos o tema do santuário em várias lições para que, ao final, vocês todos, eu e vocês todos, que nos acompanham, possamos compreender de uma forma mais abrangente o que é o santuário. Por que Deus pediu que construísse esse santuário? Por que Ele pediu que construísse cada móvel desse? E que mensagem, que significado tipológico tem cada um desses móveis do santuário? Pois bem, vamos então, como fazemos sempre, aos princípios, né? Ao princípio da revelação. No livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 27, diz assim, ó: e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar de incenso, obviamente com todos os seus utensílios. Esses três móveis eram os móveis que compunham o lugar santo. Então, esses são os três móveis, né? A mesa, quem entrava no lugar santo, a primeira coisa que ele via de móvel era o altar de sacrifício. O segundo móvel que ele via era uma pia de bronze, né? O altar de sacrifício era de bronze também, era de madeira de acácia, mas revestido de bronze. Em seguida tinha uma pia de bronze, era onde os sacerdotes se purificavam. E logo em seguida a primeira cortina que adentrava ao lugar santo, este lugar que a gente está estudando hoje. Quando se entrava no lugar santo, do lado direito de quem estava entrando via a mesa com 12 pães da proposição em cima. Pães ázimos, pães feitos sem fermento. Do lado esquerdo de quem entrava estava um candelabro com 7 lâmpadas, um candelabro com um castiçal, um candeeiro, como algumas pessoas chamam. 7 lâmpadas, acesas 24 horas. E de frente, já da divisa, assim, quase muito próximo à última cortina que dava acesso ao Santíssimo, estava aí o altar de incenso. Então são esses três móveis que estão nesse ambiente chamado de lugar santo. O primeiro lugar chamava-se de átrio, aonde
acontecia os sacrifícios, onde o homem que iria prestar seu sacrifício pela culpa ou qualquer outro tipo de sacrifício, ele entrava somente até ali. A partir dali, no lugar santo e santíssimo, era o sacerdote e o sumo sacerdote, ok? Só para a gente entender melhor. Então, esses 3 móveis compunham ali o lugar santo. Como era a configuração do lugar santo na época do segundo templo? Vamos tentar melhorar aqui. Isso aqui já é o templo, num recorte, numa visão recortada aqui, né? Nos dias de Salomão e nos dias de Herodes, né? Então aqui você veja que há um recorte aqui, ó. Aqui nós temos uma coluna de bronze, né? Aqui, ó, e outra coluna aqui cortada. A parede está cortada, não é cortada assim, não. A gente recortou para ver o que está dentro, ok? Então, nos dias, esse santuário que nós estamos falando é o santuário do deserto, aquele que era de cortina, o original que Deus pediu que eles construíssem. Esse segundo templo aqui já é um templo de pedra, uma oferta que Davi resolveu dar e que Salomão, o filho de Davi, construiu. Esse templo foi derrubado, foi avariado e foi reconstruído e reformado, finalizado por Herodes. Por isso que nos dias de Cristo era conhecido como o Templo de Herodes, ok? Pois bem, então, já no templo, segundo templo, quando se entrava, era essa configuração. Do lado esquerdo tinha o altar de sacrifício, que já não era feito mais de madeira de acácia revestido de bronze, era de pedra, né? E a pia, a grande pia de bronze, né? Inclusive tinha uns touros de bronze segurando ela em cima, que não tinha isso lá no outro. E várias pias, né? Que Salomão fez questão de construir, 7 pias, né? Pois bem, então aqui era o lugar onde se operava os sacrifícios. O homem entrava só até aqui. Né? Aqui tem uma porta. No tempo lá do deserto era uma cortina. Aqui já era uma porta. Então entrava por essa porta e entrava aqui no lugar santo. Depois dessa cortina aqui, ó, tinha uma cortina aqui, estava o lugar santíssimo. Aqui está a Arca da Aliança aqui dentro. Aqui, ó, nos dias do primeiro santuário, só tinha um candelabro. Aqui já tem 7 candelabros. Da mesma forma, as mesas da proposição que está desse lado de cá. A mesa da proposição está aqui, ó, né? Uma mesa com 12 pães, ok? Agora do outro lado era 7 candelabros, ok? Então, esses enfeites, essas romãs, esses detalhes aqui, já foi por livre iniciativa da parte de Salomão, tá bom? Então, todo o nosso estudo, ele está baseado no santuário do deserto, de cortina. Nós estamos trazendo esse aqui, o de pedra, feito por Salomão, justamente, não que Deus não tenha aprovado, não que Deus não tenha aceito, mas porque o significado do primeiro tabernáculo, ele é mais rico em significado, nas suas quantidades, inclusive, tá bom? Vamos lá. Como foram listados os móveis do lugar santo? Como é que a Bíblia nos lista isso? Ele diz assim, ó, farás uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Porás sobre essa mesa os pães da proposição, que ficarão constantemente diante de mim, diz o Senhor. Né? Então, o primeiro móvel, que é listado na sequência que o Senhor manda Moisés construir, é a mesa. É uma mesa pequena, uma mesa menor do que essa aqui. Ora, 1 côvado é 45 centímetros. Então, está dizendo aqui que o seu comprimento será de 2 côvados. 2 côvados dá 90 centímetros, menos de 1 metro, pequenininha. Uma mesa pequenininha, mais ou menos aqui, ó. E a sua largura de 1 côvado e 1 côvado, sua largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado. Então, 45 centímetros. Eles mediam 45 centímetros daqui para cá. Era geralmente a medida de 1 côvado, né? Então, nós temos aqui, em média, uma mesa que é aproximadamente aqui desse tamanho, por essa largura aqui, aproximadamente. Então, uma mesinha pequena, em cima dela era colocado uns pães. E os pães, de antigamente, pareciam uma pizza, porque era um pão ázimo,
feito sem fermento, né? Parecia um bolachão, uma pizza, né? E aqui tá os 12 aqui, ó. Dá para ver aqui na imagem aqui, ó. Os pães aqui, ó. Eram 12 pães, porque cada pão desse representava uma tribo de Israel. É como se o Senhor dissesse assim: aqui todos os filhos de Israel que estão debaixo da aliança, todos eles nunca passarão fome. Era uma tipologia, ok? A gente já vai entender isso aqui. Então, a mesa, com o objetivo de conter sobre ela os pães da proposição. Esse era o primeiro móvel. E este móvel, ele era feito de madeira de acácia. Acácia, como eu já expliquei na lição passada, mas vou recapitular aqui, é aquela árvore lá da África, aonde os elefantes vão lá e pegam, cheio de espinhos, né? Espinhos grandes, né? Espinhos grandiosos. E ali o elefante come muito aquela folha da acácia, né? É aquela madeira ali. É uma madeira que não é assim das grandes árvores, as madeiras de lei. É uma madeira boa, mas é uma madeira cheia de espinho. Como se o Senhor dissesse alguma coisa para nós. Este móvel, que representa alguém que vai entregar pão para vocês, né? Porque todo móvel é uma espécie de vaso que contém, que recebe alguma coisa, né? Todo móvel ele recebe alguma coisa. O altar de sacrifício recebe o quê? Recebe o animal morto para ser queimado ali, como fosse uma grande churrasqueira, até virar cinza. A pia recebe a água. A mesa recebe os pães. O candelabro recebe o azeite para produzir a luz. O altar de incenso recebe as brasas e o incenso para queimar. E a arca da aliança lá dentro recebe as tábuas dos 10 mandamentos. Então, todos esses móveis eram vasos. Então, este vaso aqui, e todo vaso na Bíblia representa o quê? Uma pessoa. Não é assim? Todo vaso na Bíblia representa uma pessoa. Na visão lá de Jeremias, o Senhor diz que ele é o oleiro e nós somos o vaso, que ele vai moldando esse vaso para que ele se torne um vaso de honra. Num vaso onde o Senhor quer colocar dentro dele o seu espírito, dentro dele as suas riquezas, o seu conhecimento. Então, quando nós encontramos aqui esta mesa, recebendo, inclusive, olha, esta mesa feita de madeira de acácia, ele está me transmitindo uma mensagem de que esta árvore, ela tem espinho. Está dizendo o quê? Espinho na Bíblia significa pecado. Está dizendo que este vaso, a sua estrutura veio de onde? De uma carne pecaminosa. De carne a árvore. E árvore na Bíblia é o que árvore? Pessoas. Não é isso? Não é a tipologia de pessoas? Jesus falou assim, eu sou a videira. Jesus Cristo era uma pessoa ou era uma árvore? Era uma pessoa. Então, na tipologia, os homens são comparados a árvores. Ok? Então, nós estamos olhando aqui para uma mesa que foi moldada, madeira de acácia, revestida de ouro, ou seja, provada, porque ouro só se purifica no fogo, e o ouro batido puro era revestido aí, mostrando claramente que cada vaso desse tem que ser revestido do ouro puro. Assim como o próprio Cristo, como diz o livro de Hebreus, sofreu para aprender, para ser aperfeiçoado. E Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa, como diz lá o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Ok? Temos aqui uma tipologia maravilhosa. E pão na Bíblia, nós sabemos o que significa já, né? Vamos buscar esses significados. Então o Senhor diz assim, ó, porais a mesa diante do véu. Que véu é esse que ele está falando aqui? Do lugar santíssimo. Então, ficando no lugar santo, ficava diante do véu que era a cortina que dava acesso ao lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, ok? Porais a mesa diante do véu e o candelabro de frente para a mesa. A mesa diante do véu e o candelabro de frente para a mesa. Colocarás a mesa do lado norte. A mesa ficaria do lado norte. E o candelabro do lado meridional. Meridional é lá do sul. Meridional lá do sul. Eu vou até colocar aqui uma imagem aqui, para a gente entender melhor aqui. Ó. Aqui está
a divisão do santuário. Esse santuário aqui, ó, tudo isso aqui era cortinas. O primeiro tabernáculo do deserto. Então, aqui estava o átrio, aonde estava o altar de sacrifício e a pia. Aqui está o lugar santo, esse que nós estamos estudando hoje. O primeiro lugar fechado, que entrava aqui por uma cortina aqui, ó. E aqui o lugar santíssimo, que tem uma outra cortina aqui. Então ele diz aqui, coloque a mesa diante do véu. E o candelabro do lado meridional, sul. E a mesa do lado norte. Então, quando se entrava, a mesa estava do seu lado direito. O candelabro do lado esquerdo, ok? Pronto, é assim que estava a disposição. E o altar de incenso estava de frente, próximo à cortina que fazia divisão com o lugar santíssimo. Perceba que todos esses móveis, eles tinham umas varinhas aqui, ó. Menos a menorá, né, que ele tem um suporte para carregar ele especificamente, né? E eles tinham essas varinhas aqui, ó. Essas varinhas é porque esse tabernáculo aqui, o primeiro, ele era itinerante. O do segundo templo não tinha. Só a Arca da Aliança permanecia assim. Mas o do segundo templo não tinha. Não se usava. Por quê? Porque era fixo. Era um templo de pedra. Esse não, era de cortina. Você desarmava, armava e saía. O povo passou 40 anos rodando ali no deserto. O tabernáculo ia junto. Porque eu desmontava de um lugar para outro. Tá bom? Por isso que o Senhor mandou fazer essas peças com umas argolas e varas para que os homens colocassem, os filhos de Levi, especificamente, quem carregava, nos ombros conduzia esses móveis. Tá bom? Então está aqui à disposição. Essa é a disposição. A entrada do templo era aqui, ó, de frente para o nascer do sol. Ok? De frente. Inclusive, a primeira tribo que estava aqui de frente, aqui, ó, que estava exatamente de frente para a entrada, o tabernáculo estava posto ali e as tribos estavam ao redor. 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro, 3 tribos nos fundos, 3 tribos na frente. De frente para a entrada era a tribo de Judá. A tribo de Levi estava, obviamente, espalhada aí, porque a tribo de Levi era quem executava o serviço do santuário. Então, a tribo de Judá, ela estava exatamente na entrada da porta, de onde vem Jesus, de onde vem Davi. Era a tribo do meio, a principal da entrada do santuário. Ok? Um detalhe aí que pode ajudar vocês. O segundo móvel. O Senhor diz, farás um candelabro de ouro puro e o farás de ouro batido. Essa peça não era de madeira de acácia, era uma peça toda em ouro, né? Com o seu pedestal e sua haste. A haste principal que ele fala é essa daqui, ó. O pedestal e a sua haste. Com seu pedestal e a sua haste. 6 cálices, seus botões e suas flores formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Olha como o Senhor foi específico, né? Hoje você vê na internet candelabro de 8, de 9, de 11, né? Mas o candelabro do santuário era 7. Até porque 7 vai estar presente no número aí, do santuário é um número de perfeição, vai estar é recorrente esse número aí no santuário. Tudo que tipifica a Cristo e a Deus vai estar vinculado aí esse número como obra perfeita, ok? Então, essa é a segunda peça, o segundo móvel que estava no lugar santo. Ele disse ainda, construirás um altar para queimares sobre ele o incenso. Faloás de madeira de acácia, colocarás o altar diante do véu, como a gente mostrou aqui. O véu, né, de frente, né, do véu que oculta, que esconde a Arca da Aliança em frente do propiciatório que se encontra sobre a arca no lugar aonde eu virei a ti. O lugar que Deus viria a ele era no Santíssimo, sobre o propiciatório que estava sobre a arca, no lugar onde virei a ti. Arão queimará sobre o altar incenso aromático cada manhã.
toda manhã Arão queimaria incenso aromático ao Senhor. Perfeição, não é? Portanto, além desse altar de incenso, aqui sobre o altar, ele pegava brasas vivas, vermelhas, lá do altar de sacrifício, lá fora, e ele trazia numa vasilha de ouro. Havia muitos utensílios de ouro, pás, bacias de ouro pequena para recolher sangue, para entrar com sangue. Havia um incensário móvel, um incensário que o sumo sacerdote não podia levar esse incensário para o Santíssimo, mas ele entrava no Santíssimo como esse incensário. Ele colocava a brasa dentro e colocava ali o incenso, ok? Tinha um incensário móvel. Inclusive no Apocalipse, quando fala agora do tempo do fim, o está feito, quando o anjo pega ali o incensário, e aí ele lança sobre a terra o incensário móvel. Ele lança, dizendo assim, está feito, acabou o tempo da intercessão, e aí o mundo vai ser julgado agora, porque o tempo de graça acabou. O povo teve 2000 anos para decidir o que eles querem da vida dele. Até agora não está decidido o destino do mundo. Chegará o tempo em que o Senhor vai dizer, está feito. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, não aceita mais. É mais ou menos isso, ok? Então, este é o altar de incenso. Agora vamos ver aqui quais os tipos ou símbolos encontramos na mesa com os pães de proposição. Quais os símbolos que estão ali? A mesa, né, é uma espécie de altar e vaso. Você põe sobre a mesa o pão, né? Aonde se oferece o alimento? Na nossa casa. Onde é que a gente põe o alimento para tomar o café, o almoço e o jantar? Na mesa. Então, sempre que a Bíblia vai usar o termo mesa, na maioria dos termos onde a Bíblia fala tipologicamente, numa profecia, numa parábola, alguma coisa, usando o termo mesa, vai estar, na maioria das vezes, vinculado ao alimento. E o alimento vai estar, na maioria das vezes, 100% na tipologia, vinculado à palavra de Deus. Alimento é palavra de Deus, né? No primeiro sentido. Então, e os pães aqui, ó? Os pães que estavam sobre a mesa, que estava dentro do vaso mesa, é o alimento. Aquele que mantém a vida. Por isso, quem mantém a vida é chamado de mantimento. É por isso que quando a Bíblia pede dízimo, ele diz assim, trazei todo o mantimento à casa. Não é de Deus? Não está lá? Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, para que haja alimento na minha casa. Por isso que dízimo não é dinheiro, não pode ser dinheiro. Dízimo tem que ser alimento, ok? É a base da Bíblia. E nós sabemos que este pão, recebe o nome de pão, ele aponta para Jesus Cristo. No sentido mais profundo, tanto o vaso mesa, como é que a palavra chega a gente? A palavra de Deus chega a gente. Através de Cristo. Aonde Deus expõe a sua palavra para a gente? Sobre Cristo, sobre a mesa. E Cristo é quem retransmite para nós esse alimento. Não é assim? Não foi assim que Cristo deu a todos os profetas do Antigo Testamento? Está lá em 1 Pedro 1, verso 11. Que era o Espírito de Cristo que estava em todos os profetas que escreveram o Antigo Testamento. E aí, nos últimos dias, segundo Hebreus 1, versículo 1, Deus, o Pai, resolveu falar a nós diretamente através da pessoa do seu Filho, na condição de Filho do homem. É assim que está escrito lá em Hebreus. Então, no primeiro instante, o pão é Jesus Cristo. Ele vai dizer assim no capítulo 6, lá pelo versículo 30, ele vai dizer assim, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Não é assim que ele se apresenta? Os pais de vocês comeram esse pão lá no deserto e voltaram a ter fome e morreram. Mas aqueles que se alimentam de mim viverão para a vida eterna. É isso que ele explica lá, ali em João 6, a partir do versículo 25 até o verso 40, ele vai falar umas 3 ou 4 vezes, eu sou o pão da vida, eu sou o pão, não é? Pois bem, no segundo momento, o pão também é chamado de a palavra de Deus, porque Cristo é chamado de a palavra de Deus também.
Apocalipse 19, versículo 13, diz assim: e este homem que está sentado num cavalo branco, que é Jesus Cristo, não é? Este homem é chamado de, o seu nome é a Palavra de Deus. No livro de João 1, versículo 1, diz que chama Cristo assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, no sentido de estar em Deus, e a palavra era divina, falando do Filho. E o verso 14 de João 1 diz assim: e esta palavra se fez carne, se transformou em carne e habitou entre nós. Quem foi a única pessoa que era a palavra e que habitou em nós? Jesus Cristo. Então, o próprio Cristo diz lá em Mateus 4,4, ele diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Ele está dizendo assim, ó, nem só de feijão e arroz, vamos trazer a realidade aqui para o Brasil, porque se fosse lá, nem só de pão de trigo, que era o principal alimento deles, né? O alimento que mais enchia a barriga deles, que dava mais saciedade, era o pão de trigo ou o pão de cevada. Se fosse para o Brasil, ele diria: nem só de feijão e arroz vive o homem, mas de toda a palavra. Então ele está pegando o alimento tipológico, físico, e está comparando com o alimento espiritual. Tudo que está físico no santuário, como o pão de trigo, ele aponta para algo espiritual. Ele vai dizer: se você comer desse pão, do feijão e arroz, você vai morrer. A gente não morre, todo mundo? É a certeza que a gente vai ter, que um dia a gente vai morrer. Mas quem comer da palavra que eu der, o alimento espiritual, aí você pode até morrer nessa vida, mas a vida eterna você está garantido, não é isso? Ok? Vamos lá. A questão das 12 unidades de pães é justamente o Senhor está dizendo assim: nunca faltará alimento espiritual para as 12 tribos de Israel, para o povo da minha promessa, para o povo, os filhos de Israel, que se continuarem exercendo a fé, forem fiéis, porque essa é a condição. Ou seja, que se alimentar deste pão, um pão sem fermento. Ali esses pão eram 12 pães ázimos sem fermento. Por que o pão sem fermento? Porque o fermento também tipifica, simboliza o pecado. Por isso que Cristo falou assim para os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos ficaram preocupados, dizendo assim: olha, ele falou de fermento porque a gente esqueceu de trazer pão de novo. Eles conversando entre eles, né? Aí Cristo olhou para eles e falou assim: vocês não entenderam, já era a segunda multiplicação dos pães que eles tinham feito. Vocês não entenderam até agora que eu nunca vos falei de pão? Ele estava falando de algo espiritual. E eles não entendiam, porque toda a fala de Cristo era espiritual. Eles passaram 1.500 anos lidando com esse santuário físico, lidando com o cordeiro, lidando com o pão, lidando com o azeite. Chegou a hora de Cristo explicar o que tudo aquilo tipificava. Tudo aquilo apontava para ele. E ele iria mostrar o significado espiritual mais profundo ainda para a gente, para que a gente entendesse agora, nos dias de hoje, a beleza da informação, o verdadeiro evangelho, mostrado nesses tipos, nesses móveis, nesses rituais que havia lá no antigo santuário, ok? Então, os 12 pães tipificavam isso. Tanto por isso que Cristo vai escolher 12 apóstolos. Uma mensagem como se ele dissesse assim: mas no meio dos apóstolos ali, haviam pessoas da mesma tribo. Não tinha representação de todas as tribos. É verdade. Ora, Tiago e João eram irmãos. Tem que ser de uma tribo só, não é? Então vai faltar uma tribo no final. Não é mesmo? E, obviamente, Tiago e João, que eram irmãos e filhos de Zebedeu, e provavelmente André, que é um dos apóstolos, também é irmão de Pedro. Então, você não tem todas as tribos representadas nos 12 apóstolos, mas os 12 apóstolos estão representando as 12 tribos. E é por isso que Cristo chama 12 apóstolos, e logo em seguida ele reúne 70 discípulos. Os 70 discípulos vai configurar a mensagem do livro de Deuteronômio, e para que naquela época eles fossem enviados às 70 nações da terra. Olha que impressionante é essa coisa da escolha, né?
e os ingredientes. Né? Os ingredientes aí para se fazer o pão. Hoje, Maciel é padeiro, ele sabe muito bem disso. A farinha é o quê? É um pó. A farinha não é um pó? Não é isso um pó? A farinha? Tem farinha tão fina que você passar no rosto vira um pó. Não é isso mesmo? E pó, lembra o que é vocês? Pó da terra. A Bíblia diz assim, ó. Quando você morrer, o seu corpo se decompõe e volta ao pó, como era. E o seu espírito de vida volta para quem? Para Deus. Ele toma de volta. Aquilo que ele soprou, volta para Deus que o deu. É assim que a Bíblia diz. Mas também é do pó que Deus faz Adão. A essência. Veja que ele está dizendo assim, ó, comam este pão para que vocês sejam refeitos como Adão perfeito lá do Éden. É através da palavra de Deus que você é transformado, é refeito, é reformado, é restaurado, é feito uma nova criatura espiritual para o Senhor. Quando o próprio texto aqui, João 6,48, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Em João 6,33 ele diz assim, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao homem. Quem é o pão que desce do céu? Quem foi que desceu do céu? No próprio contexto aqui. Ele diz bem claro, ninguém subiu ao céu senão o Filho que desceu do céu. Ele vai dizer em Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é que ele está dizendo com isso? Né? O pão nosso de cada dia. A gente sempre ora pedindo ao Senhor que nos dê o feijão e arroz todo dia, né? A gente pensa que é isso, não é? A gente não só pede isso, mas o Senhor está nos ensinando que o mais importante diariamente é o conhecimento da palavra. O homem que não se alimenta da palavra todo dia, ele está desnutrido espiritualmente e corre sérios riscos de cometer pecados e fazer coisas erradas. O mais importante do que o alimento que nós comemos todos os dias é o alimento espiritual. E aqui para nós do ocidentais, que vivemos, né, uma vida bem, a maioria, né, porque tem gente que passa necessidades, mas a maioria de nós nos alimentamos 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Não é? Tem gente que se alimenta só uma vez, não é, Deus? Começa às 7 da manhã, vai até a hora de dormir. Aí, 9 horas da noite, né? Não para o dia todo, né? Né? Aí, quem sorriu é porque gosta de fazer isso o dia inteiro, só mastigando. Ó, mas no antigo Israel, as pessoas mais abastadas, elas comiam 2 vezes. Nós vamos encontrar várias vezes texto dizendo assim, ó, e Jesus teve fome. Jesus não tinha um horário para jantar. O texto não diz, chegou o horário do café da manhã, Jesus foi comer. A gente é assim, não é? Tem gente que toma o de jejum às 6 da manhã. Se der 6h30 e não comer, começa a ficar brabo logo, né? Porque já adestrou o estômago, aquele horário, tem que comer naquele horário. O corpo já espera aquilo ali. Não é assim? Mas não era assim no tempo de Cristo. Os mais ricos comiam 2 vezes ao dia. É por isso que Deus pediu que matasse um cordeiro às 9 da manhã e outro às 3 da tarde. 2 vezes. Olha só, para vocês terem, muitos deles lá comiam só 1 vez ao dia. É por isso que Jesus ora assim, ó, Pai nosso que estás nos céus, né? O pão de cada dia nos dai hoje. Na oração modelo que ele ensina lá em Mateus capítulo 6, ele diz, o pão de cada dia, o pão, não é os pães não. Olha que maravilha. Pois bem. Quais tipos ou símbolos encontramos no candelabro, ou no castiçal, ou no candeeiro, né, como alguns falam aí? E o hebraísmo, né, o hebreu chama menorá. É o nome que se dá à palavra candelabro, castiçal ou candeeiro. Tá bom? Como é, então, quais são os símbolos? Vamos tentar entender aqui.
candelabro também é um vaso, porque em cima de cada lâmpada havia uma lâmpada, obviamente, e o sacerdote chegava ali e colocava dentro daquelas lâmpadas o azeite. Porque o azeite era quem ele chegava com fogo e aí acendia aquelas 7 lâmpadas para iluminar aquele ambiente. Antigamente não tinha energia elétrica, não tinha lâmpada de LED, a iluminação era o fogo. Acendia ali. Quantos assim, os mais antigos, os jovens não sabem o que é isso não, mas os antigos sabem, as lamparinas que se tinha antigamente, que se colocava querosene dentro, ou gordura, os mais antigos ainda era gordura de baleia, era óleo de baleia, outros óleos que tinham. E aí você, lá na Europa, no início do século XX, era óleo de baleia, que iluminava. Final do século XIX para o século XX, se usava ainda até no meio das ruas. Você enchia de óleo e ali acendia para iluminar. Ok? Londres é uma dessas capitais que usou muito isso. Então, você usa o óleo, aqui era azeite virgem batido, tinha que ser azeite virgem de alta qualidade para entrar no santuário. Era uma exigência de Deus para mostrar que o azeite tem que ser puro. Por que o azeite era puro? Porque também tem uma tipologia no azeite, né? Então, veja aí que o altar era um vaso. O candelabro era um vaso com 7 lâmpadas, aonde se colocava dentro dele o azeite. E ali para acender. E havia ali 7 lâmpadas. O candelabro, como vaso, a Bíblia vai chamar, não o candelabro, mas o candelabro com o azeite e com o fogo, ele vai chamar de luz. Ou de lâmpada com luz. E a gente já matou aí qual é a tipologia, né? As 7 lâmpadas é uma tipologia da completude, da perfeição de Deus. O número 7 sempre vai nos apresentar uma perfeição de Deus, mas sobretudo os 7 Espíritos de Deus, que é dado a Cristo. E que Cristo compartilha muitos desses Espíritos com cada um de nós. A uns, ele dá um Espírito, porque cada Espírito dá um dom, dá uma capacitação específica. A outra ele pode dar 2, 3, é conforme ele achar que tem que distribuir. Porque Cristo é o cabeça da igreja e ele é quem distribui conforme ele quer. Conforme a necessidade da igreja. Ok? E o azeite, que mantém a luz, que azeite também é uma espécie de alimento, né? Mas ela tipifica o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Todo profeta ungia, tanto o rei como outros, lá no Antigo Testamento, com óleo. Davi, o Senhor orientou, Samuel, pegue um chifre, encha de azeite virgem, vá lá e unge a cabeça de Davi. E a unção sempre é aonde? Na cabeça. Não tem usando. Hoje tem gente aí nos hospitais ungindo a mão do quem está na UTI que vai morrer. Não existe. Tem gente falando extrema unção, né? Olha, se unge para o cara viver e pregar o evangelho. Não se unge ninguém para morrer, não. Mas tem de tudo hoje, né? Inclusive aqui, lá uns irmãos ligam para mim, Fábio, vai visitar não sei quem fazer extrema unção. Eu digo, eu não sou padre, não. Com todo respeito aos padres, à igreja católica, os irmãos que têm essa fé, mas a Bíblia não me orienta a isso. Não é uma orientação bíblica, né? Então, azeite tem essa tipologia. E aqui nós temos aí alguns versos falando aí da menorá, do candelabro, né? O próprio Cristo fala, eu sou a luz do mundo. Ou seja, este vaso aqui apontava para Cristo. Apontava para Cristo, porque este candelabro aqui, olha, ele tem 7 lâmpadas, que é alimentar. Aqui está uma espécie de vela, não é assim não, viu? Era uma lâmpadazinha, peguei esse candelabro aí só para ilustrar. Era uma lâmpada, né, que é onde se coloca, parecia uma flor de romã com um bico, e ali onde ele acendia ali a lâmpada, né? Então, por que esse candelabro tem 7 lâmpadas? Porque o Senhor vai dizer lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, os 7 espíritos dele que caem sobre Cristo. Apocalipse, capítulo 5, vai dizer assim, e eu vi um cordeiro, e esse cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus
enviado por toda a terra. É por isso que Cristo, no Apocalipse 2 e 3, quando ele fala às 7 igrejas, em cada igreja no final ele fala assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala dos 7 Espíritos ali, porque esses 7 Espíritos é o próprio Cristo quem fala à igreja, porque ele foi ungido com esses 7 Espíritos, ok? E lá, nós vamos, no capítulo 11, versículo 2 de Isaías, ele vai dizer todo o nome dos 7 Espíritos, que a gente já estudou isso aqui com detalhe, tá bom? Então tá aqui, ó. Os 7 Espíritos apontam para Cristo. O próprio Cristo diz assim, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É eu que ilumino, porque em Hebreus capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, ó, Cristo é o resplendor da glória, da luz de Deus. Não olhe para essa luz que está acesa aqui não, que senão vocês vão ficar cegos. Mas essa luz, essa lâmpada que está aqui acesa, lâmpada é o objeto. Luz é o que ela resplandece. Depois que ela recebe o fogo, a energia elétrica. A energia elétrica é fogo. Quando alguém leva um choque, morre como? Queimado, é fogo. Ok? Mesma tipologia da lâmpada lá. Então, a lâmpada, que é o material que está aqui de vidro, de ferro, a lâmpada, ela recebe o quê? O azeite, não é? Para fazer o fogo, a energia elétrica, para produzir a luz. Assim era o candelabro, que era a lâmpada. Recebia o azeite, com o fogo resplandecia a luz. Então, quando Cristo diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, eu sou o candelabro cheio de azeite com fogo de Deus. Ele está dizendo tudo isso. Né? Quando ele diz em João 12,46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não ande nas trevas, não permaneça nas trevas. Porque agora você com o candelabro na mão, você está iluminando o seu caminho. Não é assim? Pois bem. Ainda diz aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua. Isso aqui é Davi dizendo. Davi dizendo, meu pai, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E quem é a palavra de Deus? Quem é que chama de a palavra de Deus? O Filho, Jesus, né? Então, e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. No Apocalipse 19, 13 diz, ó, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama Cristo, é como que ele se chama? A palavra de Deus. A gente ainda vai ver ainda outras tipologias, Apocalipse 21, 23, dizendo que na nova terra não vai ter, não vai precisar nem da luz do sol, nem da luz da lua à noite. Porque Deus é a luz e Jesus é a lâmpada. A glória de Deus vai ser resplandecida através da pessoa de Cristo sobre os santos. Olha que beleza de tipologia bem explicada aí, né? Pois bem, quais tipos ou símbolos encontraremos agora no altar de incenso? Altar de incenso. O altar também é um vaso, onde dentro dele se coloca brasas de fogo. E aí, brasas vermelhas, ele chama de brasas incandescentes ou brasas vivas. E aí, em cima dele, você colocava raspa de madeira, que eram os incensos. Aquelas madeiras que produziam perfumes, você pegava aquelas raspas talísicas e colocava ali em cima para queimar nas brasas, e aquele perfume, aquele aroma gostoso, suave, subia, deixando o ambiente, né, agradável, aquele cheiro agradável. Então, há uma tipologia. O altar é um vaso aonde o aroma vai ser produzido. Aí eu pergunto para vocês. Vocês já viram o aroma? Alguém consegue ver o aroma? O aroma, a gente detecta ele com qual sentido? Com o olfato, não é? Nós temos a visão, temos o paladar, não é? Temos o tato, o que mais? Temos a audição e temos o olfato, por onde nós detectamos os odores, os cheiros. Aqui, ó, o olfato. Mas o olfato ninguém vê, você sente. O Espírito de Deus ninguém vê, você sente.
O caráter de Deus você não vê, você sente nas pessoas. É ou não é? Você diz assim, rapaz, eu estou sentindo que eu quero confiar em você, porque você, pelo que eu estou sentindo, não é assim quando você não conhece alguém, não é assim? A Bíblia vai dizer que, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, que nós somos a fragrância, o aroma de Jesus Cristo, quando nós resplandecemos no nosso caráter o caráter de Cristo. O povo tem que sentir em nós o perfume de Cristo. Então, quando o altar, que é um móvel, que simboliza Cristo e que também tem que simbolizar a gente, a mesa, que vai dar comida para o mundo. Jesus mandou que eu fosse dar comida para o mundo, pregar o evangelho, palavra, comida para o mundo. O candelabro, o que é que Cristo vai dizer? Vós sois a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, mas assim, mas vós agora são, porque eu estou indo com meu Pai e vocês que vão me representar aí, vocês também são a luz. E a partir do momento em que ele diz que o perfume de Cristo tem que estar em nós, ele também, vocês são minis altares de incenso, porque o perfume de Cristo tem que ser, o aroma agradável das coisas de Deus tem que estar em vocês. Agora imagine o crente de hoje, que fala e não cumpre, que promete e não faz, que compra e não paga, que promete e não cumpre lá, mente, que diz uma coisa que é mentira, que fica espalhando fake news e muitas desgraças por aí. Esses crentes estão aí, como é que se diz? Propagando o perfume de Cristo? Não. É um odor estragado, é um odor de podridão aí. Ó. Quando as pessoas olham para você e não sentem isso, porque tem algo errado com você. Você ainda não entendeu o evangelho de Cristo e ainda não se predispôs a imitar Jesus Cristo. As pessoas têm que ver a transformação em nossa vida, que nós somos pessoas honestas, verdadeiras, boas de coração, quando pode ajudar, ajuda, e disposta ao sacrifício. Isso é o perfume de Cristo. Outras coisas aí, não é não. Tem muita gente confundindo, eu vou para a igreja, vai todo bonitão no domingo à noite, paletó e gravata, todo perfumado. O perfume não é o de Cristo, é lá daquela loja que vende por aí, né? E aí vai todo bonitão, fala na igreja, prega, grita, canta, chora, joga pelo chão, mas quando chega em casa, né? Eu não posso nem contar a história que é para vocês não ficarem tristes. Incenso. O incenso é aquele que produz o aroma, vem de uma casca de pau, raspa do pau. Se raspou o pau, vem da árvore. A árvore é tipo de quem? Do homem. Se tem a raspa nova, significa dizer que a árvore está morta. A velha criatura morreu. O que tem dele agora, olha que coisa linda, é só o aroma do Cristo que habita nele. Ele foi para o fogo. Porque a raspa da madeira vai para o fogo. Fogo, tipologia de prova. Você passar pela prova, pelo sofrimento, sem sofrimento não há purificação, né? É tirado das árvores. E o fogo é mais um tipo do Espírito Santo, não é? Quando os discípulos foram batizados lá no Pentecoste, o que é que foi visto na cabeça deles? Umas linguetas de fogo. Uma lingueta igual a de uma lamparina do candelabro. Cada um deles uma linguetinha na cabeça. Como se Cristo dissesse, vocês são a luz do mundo, eu estou ungindo vocês com o Santo Espírito, selando vocês, para que vocês, como eu fui capacitado pelo Pai, vocês também vão lá pregar o Evangelho. Né? Olha que maravilha, o altar trazendo essa informação. Por isso que Êxodo 37, 29 diz, e fez também o óleo para a unção, além do óleo que ia ser usado lá no pão, que era usado também no candelabro, esse óleo também, o Senhor mandou que fizesse um óleo da unção, e esse óleo da unção santa, e o perfume aromático, não era só o aroma especificamente lá do incenso, mas também o aroma que havia no óleo aromático, composto segundo a arte do perfumista. Então, havia um óleo da unção, aquele óleo da unção que era derramado na cabeça de Arão, como diz o texto, e que escorria pela sua barba, né? É uma tipologia. O texto diz em João 3, 6 e 8 assim, o que é nascido da carne é carne,
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, você nasceu da sua mãe, você é um ser humano, é carne. Agora, quando você se encontra com Jesus Cristo e você mata esse velho homem, nascendo uma nova criatura, toda a educação que você recebeu erradamente do seu pai e da sua mãe ficou para trás. Agora, a educação é de que pai? E agora você recebe uma nova criatura. Aí ele diz assim no verso 8: o vento assopra onde quer, e você escuta a voz do vento, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é toda pessoa que é nascida do Espírito. Ele já não faz mais a sua vontade. Ele já não interessa mais de onde ele veio, do pai, da mãe. Não é que agora ele vai esquecer pai e mãe, não é que ele vai esquecer as raízes, não. Nada disso. Estou dizendo que agora você tem um novo objetivo de vida. Um objetivo maior. O foco total agora é em Deus, é em Cristo, é na sua palavra, é na missão que ele desenhou para você. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o quê? O que é que ele viu? A nossa lâmpada. Coração não é aqui não, ele está falando coração aqui, mente. A palavra coração aqui é mente. Enviou aos vossos corações o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do seu Filho, que nos ensina a dizer o quê? Abba. Abba quer dizer pai. Ele nos ensina a dizer Abba. Que palavra linda, né? Essa palavra, Abba. É muito lindo. É a criancinha hebreia, que fala o hebraico, é a primeira. Aqui no Brasil, o menino vai dizer o quê? Papá, não é? A criança diz papá, não é mais fácil que dizer mamã, não é papá? A irmã não fica com ciúme, não, mas ela diz papá primeiro. Não é assim? Olha, começou esse ciumento a falar ali, mas é papá primeiro, não é? Lá no Extremo Oriente, a criança fala Abba, que é uma palavra muito simples, né? Abba, olha que coisa linda. Então, quando ele diz isso aqui, o que é que ele está querendo dizer para mim e para você? É que você, o velho homem, morreu, tudo que você aprendeu vai para o lixo, não serve para a vida eterna, e agora, como uma criancinha, você vai nascer de novo e vai dizer as primeiras palavras. A primeira palavra que o Espírito de Cristo ensina a dizer é qual? É reconhecer Deus como Pai. Uma nova vida, um novo Pai. Uma nova adoção, né? Para começar do zero. No 2 Coríntios 2,15 diz: somos para Deus o perfume, olha que coisa linda, de Cristo, entre os que se salvam e entre os que se perdem. Para os que se salvam é um aroma agradável. Para os que se perdem é um odor desagradável. Não tem perfume muito forte que desagrada? Eu sou horrível para perfume forte. Se alguém usar perfume forte, eu fico logo com dor de cabeça. Né? Fico perturbado com perfume muito forte. Se eu morasse na França, eu ia morrer, porque lá todo mundo usa, parece que o povo, né? Toma banho com perfume, para não gastar água. Hã? Não pode dizer isso ao vivo, não. Vamos lá, continuando. Todos os móveis do lugar santo e o que neles eram postos eram tipos de quem? Vamos ver. Era tipo de quem? Está aqui, ó. Olha que coisa linda aqui. Preste atenção aqui. Vamos para cá. Aqui é onde estão os homens que entram por aqui, não é? Ó? Primeiro móvel do santuário lá do Antigo Testamento era o altar de sacrifício, feito de madeira de acácia e revestido de bronze. Preste atenção, bronze. Por que aqui é tudo ouro? Porque o metal precioso, quanto mais você entra para cá, mais ele fica precioso, porque é um nível de santidade que vai aumentando até chegar ao Santíssimo, onde Deus está. Entendido isso aí? Vamos lá. Depois a pia de bronze, mostrando a situação inferior do homem pecador. Qual é o primeiro passo que o homem tem que fazer para ser salvo, para chegar a Deus? Morrer. Sacrifício, morrer. Isso é uma nova criatura. Tem que morrer. É o primeiro passo. Enquanto você não morre para este mundo, você não entra no santuário. Não é um santuário onde Deus habita. O segundo passo é o quê? Se purificar com a água. E aí você chega a Cristo. Depois dessas duas fases, você vai agora comer do pão com o conhecimento da palavra de Cristo com profundidade, vai ter a unção do Espírito Santo para entender a palavra e praticar a palavra, e agora vai oferecer diretamente a Deus o teu sacrifício perfeito. Essa é a parte do meio aqui, ó, a parte intermediária.
E por último, o Santíssimo, que é o último nível que o homem, aonde ele passa a ser agora a morada eterna de Deus. Vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Deus que habita em você. Olha que beleza. Então nós temos aqui, ó. Aqui são os homens que foram chamados ao sacrifício. Aqui é Jesus Cristo. E aqui é Deus, né? Deus e Cristo. Mas por que Cristo sai daqui e vem para cá? Como é que nós poderemos tipificar por que o santuário está dividido em 3 partes? Por quê? Vamos melhorar aqui. Eu trouxe mais uma aqui, ó. Primeiro verso. Porque há um só e um só. Quem é esse mediador? Esse mediador está entre quem? Entre Deus e quem? E os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, homem. Então aqui nós temos 3 partes. Deus numa ponta, o homem na outra e Jesus Cristo no meio. Por isso que ele é mediador, quer dizer médio, do meio, intercessor que está no meio, entre as 2 partes, tentando juntar as 2 partes que se separaram por causa do pecado. E aqui eu tenho mais ilustração que vai melhorar ainda agora aqui, ó. Nós temos aqui a primeira parte que é do homem, aonde o homem entra lá, os 2 móveis aí, ó, 2 vasos, porque o homem carece de quê? De sacrifício e de purificação. Segundo móvel, o segundo ambiente, Jesus Cristo, esse que estamos estudando hoje, lugar santo, composto de 3 móveis que apontam diretamente para Cristo. O pão, a luz e o perfume. E o último móvel, que estamos divididos também em 2 aí, que é Deus. Nós temos a arca da aliança e o propiciatório. São 2 peças, são 2 móveis. A Bíblia separa esses 2 móveis, ok? A arca é o baú onde dentro dela vai colocar a lei. Por isso que quando Deus habita em mim, a sua lei vem para a minha mente. A nova aliança de Deus conosco é a lei na minha mente. Não é a nova aliança? Eis que eu farei uma nova aliança com os filhos de Israel naquele dia. Colocarei em seus entendimentos a minha lei. Não é isso? Pois bem. E aqui o propiciatório, aonde o Senhor aparecia aqui numa bola de fogo ali, que a Bíblia chama de Shekinah. É a presença de Deus, que ele falava dali com Moisés, falava dali com Arão, né? E os outros sumos sacerdotes. Então percebe aqui, ó, entre Deus e os homens a quem? Jesus, homem. Está aqui os 7 móveis do santuário. Mais um. Melhorar aqui. Aqui, olha os 7 móveis, em que disposição eles estão? Exatamente da cruz. Aonde apontava para a cruz de Cristo. Todo esse santuário apontava para o sacrifício de Cristo na cruz. A parte de cima, sempre a parte de cima. Deus, Jesus e o homem. Essa era a disposição do santuário. Porque todos, Deus, Jesus e os homens, estão no santuário e são santuários. Olha que coisa linda. Porque tudo isso aponta para Jesus, Deus e para o homem. Por quê? Olha o que diz o texto, Deus o Pai. Falando sobre o Pai, Apocalipse 21, 22, diz assim, ó. João diz, lá na nova terra eu não vi nela, porém, templo algum. Não há templo, não há tabernáculo, não há santuário. Porque o Senhor Deus, o dominador, é o seu templo. Assim como o Cordeiro, né? Pois bem, então Deus na nova terra, o Pai de Jesus Cristo, ele é o templo. E Jesus Cristo? Jesus respondeu e disse para os líderes que estavam no templo ali de Herodes, destruí vós este templo, só que ele estava falando do corpo dele, não estava falando do templo de Herodes. Vocês vão matar este templo. Destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram, disseram assim, em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo, e não do templo de pedra, porque eles nunca entendiam a fala de Cristo. Eles estavam muito presos à coisa típica, à coisa física, e Cristo sempre se referia à coisa espiritual. E nós, homens, ó, né? Deus, Jesus e nós, as 3 partes que nós vimos aqui. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então Deus é templo,
Jesus é o nosso templo. Deus é o nosso templo. Jesus é o nosso templo e o templo de Deus, porque ele está no meio. E nós somos templos de Deus e de Cristo. Coisa linda, não é? É o que a Bíblia ensina. Para nós concluirmos, tudo no santuário terrestre aponta para a obra redentora de Jesus, o Cristo, no poder de Deus. O lugar santo do tabernáculo do deserto é uma clara referência ao ministério de Jesus na terra em 3 anos e meio que passou aqui. Antes de subir para o Pai e entrar no Santíssimo, foi o que ele fez aqui durante 3 anos e meio. É o compartimento do meio, compartimento do mediador, de Jesus, o ungido, o Cristo, aquele que está entre Deus e os homens. Cristo veio aqui à terra, ficou entre nós e Deus para nos unir diretamente a Deus. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou sozinho do alto a baixo, vindo da parte de Deus. Deus rasgou esse véu para dizer assim: o meu filho cumpriu a obra para deixar o caminho livre para que cada um de vocês venha diretamente a mim. É por causa de Cristo que eu tenho acesso hoje diretamente a Deus, Cristo como meu sumo sacerdote, como meu mediador. A ele e ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Amém.